Hoje vamos falar sobre um tema que tem queimado no meu coração. Eu creio que é uma palavra profética. Eu quero que essa palavra queime seu coração, assim quando o Espírito Santo ministrou comigo, ela queimou no meu coração e ela está ardendo até agora. Essa mensagem, ela não é para preguiçoso. Eu sou preguiçoso, irmãos, eu confesso esse meu pecado. O Eliel também confessa. O Ramon, os homens, tá lascado. O Vinícius não, que eu sei. Mas eu sou preguiçoso, mas eu não deixo a preguiça me dominar. Eu sou preguiçoso, mas sou responsável. Eu sou preguiçoso e eu sou comprometido também. Então eu não deixo essa preguiça me dominar. E os irmãos aqui também não. Nessa igreja não tem ninguém dominado pela preguiça. Por que essa mensagem não é para preguiçoso? Porque essa mensagem ela vem expor que a graça de Deus em nossa vida, ela dificultou uma coisa. A graça de Deus é maravilhosa. Nós recebemos de graça sem fazer esforço nenhum, algo que custou muito caro. Entenda bem, não é porque você recebeu de graça que não tem valor. Entenda bem, ela tem valor, algo que custa um preço muito alto. Preço é uma coisa, valor é outra. Por exemplo, o que minha família representa para mim é algo de valor sem preço. Ela vale algo que não tem preço para mim. Tem até uma frase que diz, eu sei que eu sou rico porque eu tenho algo que eu não venderia por nada nesse mundo. Então é algo que tem valor. Então a graça é algo que você recebeu, teve um preço muito alto, mas você recebeu de graça. Entendendo um exemplo, trazendo um cenário, eu pego e falo, poxa, Ramon, comprei uma Ferrari de $1 milhão para você e dei para ele de graça. A Ferrari vale quanto? 1 milhão. Ele pagou quanto? Nada. Exatamente. A graça de Deus sobre nós vale Cristo. Vale um filho perfeito, obediente de um pai. Então, a graça de Deus, na nossa relação preguiçosa com Deus, antes era muito mais fácil você manter essa preguiça relacional com Deus do que hoje. Mas como assim, Luiz? Hoje o acesso com Deus é direto. Exatamente. Porque é muito mais fácil você terceirizar qualquer trabalho do que você mesmo executar. Então, o relacionamento com Deus, por mais que era distante, era terceirizado. Você precisava ir a um lugar, levar um sacrifício a um sacerdote. Esse sacerdote, ele fazia a intercessão entre você e Deus. E uma vez por ano, cada período, você ia lá e executava essa ação. Esse era o relacionamento com Deus. Vou levar aqui a minha oferta, meu sacrifício e ponto. Agora não, meu irmão. Agora, o lugar é você. O sacrifício é você. E o sacerdote é você. Não é mais terceirizado. Você tem que cumprir o seu sacerdócio com o Senhor. Vou te falar uma coisa. Como o segredo para ter uma vida espiritual ativa e constante. O segredo. Vou falar uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram. Orar, jejuar e ler a palavra. Não tem como ser algo diferente. Não tem atalho. Tem o caminho. E Jesus pagou um preço muito alto para te dar esse caminho. E ele precisa ser percorrido. Antes, no Jardim do Éden, Deus descia no Éden. Depois, na época de Moisés, era no tabernáculo. Depois, na época dos reis, era nos templos.
Agora, com o Messias, a palavra de Deus diz que ele tabernaculou entre nós. Ele era o tabernáculo ambulante, vivo. E agora, ele habita em nós. Antes, o Espírito Santo fazia uma visitação. Hoje, ele faz morada. Essa é uma ótima reflexão para quando você for pecar. Que você acha que tem alguém olhando para você e aí você não peca. Você olha para cá, olha para cá, aí você tem ninguém, eu vou pecar. Mas não olha para cá, não olha para lá, olha para cá, irmãos. Ele sempre está olhando. Olha para cá, irmãos. Ele habita em você. Alguém que é viciado em pornografia, por exemplo, acessa pornografia ao lado da sua mãe? Então, você pecar, veja bem, estamos falando de santidade aqui, ainda vamos entrar na mensagem. Mas eu creio que é algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, preciso compartilhar com vocês. Quando você peca, irmãos, o pecado é falta de fé. É falta de fé. Porque se você tem a convicção que Deus está te vendo, você não pecaria. Você não pecaria. Quando pecamos, estamos demonstrando a nossa fé para Deus. E talvez esse seja o maior pecado. João capítulo 4, versículo 4 ao 28. É um pouquinho longo esse texto, mas esse é um dos textos mais fascinantes que a palavra de Deus tem. Vamos lá. Está replicando aqui na tela? Vocês podem acompanhar aí também. Ele está se modernizando. Provavelmente, quando a gente tiver a nossa church, vai ter que ir telão de LED, pá. A gente vai replicar lá. Amém? Amém, né? Eu quero, irmãos. Não tem problema em querer isso, não. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera aos seus filhos José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, veja bem, era necessário, ok? Necessário passar por lá. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se na beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Irmãos, lembrando que meio-dia aqui é uma coisa, meio-dia no meio do deserto é outra coisa, ok? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede para mim, samaritana, água para beber? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Veja bem, os judeus, diz alguns estudiosos, que eles acordavam de manhã e eles falavam assim: obrigado, Deus, por ser judeu, e obrigado, Deus, por não ser um samaritano. Essa é a oração de alguns judeus. Você vê o entendimento do que porque a mulher está falando. Como você, um judeu, fala comigo, uma samaritana? Né? Os samaritanos, eles tinham a fé em Deus, na mesma dos judeus. Só que eles misturavam alguns elementos que os judeus não misturavam. E os judeus, muito religiosos, eles tinham essas rinchas com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado água viva. Aí disse a mulher: o senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: Vá lá. Ah, Jesus, olha o dedo na ferida, irmãos. Olha Jesus botando o dedinho na ferida. Ah, Jesus. Vá lá, chame o seu marido e volte. E ela fala: Não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Vejo que é profeta. Porque Jesus acaba de usar um dom espiritual, uma palavra de conhecimento. Então ela fala: esse cara não é qualquer pessoa. Ele é um profeta. Então, já que ele é um profeta, preciso saber algo dele. Ele acabou de revelar a minha vida. Ele falou que eu tive 5. Ele não falou que eu já tive. Ele foi bem específico na profecia dele. E aí ela fala. Aí começa outro diálogo. Ela fala: Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Memorize, irmãos. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram os que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ah, meu irmão. Jesus bate no peito. Algo que ele não falou para ninguém. Ele fala para essa mulher. Ele bate no peito. Eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos encontrando conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou e querem saber se, ou porque está conversando com ela. Então, deixando seu canto, a mulher voltou e disse ao povo tudo o que tinha acontecido. Vamos lá, irmãos. Só ler essa passagem já é o suficiente para hoje. A mulher, ela estava indo buscar água no deserto ao meio-dia. Não era comum, geralmente eles iam bem cedinho para fugir do calor, para buscar essa água. Ela estava indo no meio-dia porque ela não queria ser vista por ninguém. Geralmente, meio-dia é o horário que não tem ninguém passeando na rua. Porque ela tinha vergonha dos 5 maridos que ela já teve. Provavelmente esses maridos já eram marido de alguma dessas mulheres, que também conhecia ela. Então ela ia lá de vergonha buscar essa água. Agora, os 2 pontos que eu quero falar hoje é o seguinte. O primeiro não é aonde, mas qual Deus estamos adorando. Essa mulher, quando Jesus revela que quando ela percebe que Jesus é um homem de Deus, ela pergunta: Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém. Ela está apontando para um lugar. E ela fala: Meus antepassados falam que é ali. Vocês, judeus, falam que é ali. Qual é o lugar que devemos adorar a Deus? O que ela está dizendo é o seguinte, trazendo para hoje, ela está falando o seguinte: qual é a melhor igreja para adorar a Deus? Na Jerusalém Church ou no Monte Sião Church?
Qual é a melhor igreja que podemos ir para adorar a Deus? Qual é o melhor sacerdote? Qual é o melhor pastor que podemos pagar bem para ele? Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? Qual é o melhor pastor? Qual é a melhor igreja? Ah, porque a igreja que eu tô é fraca. Não gosto muito da mensagem, não gosto muito do louvor. Ou o horário do culto não me agrada. Então, qual é a melhor igreja, já que você é homem de Deus? Me fale aonde Deus está para que eu possa ir e adorar Ele. Onde devemos adorar? Jesus, ele responde para essa mulher praticamente assim, olha, essa pergunta um dia já esteve certa. Se fosse um tempo atrás, ela estaria certa. O tópico é bom. O tópico é legal. Mas a pergunta não está certa. Não é mais aonde devemos adorar. É quem estamos adorando. Porque quando Jesus fala, Deus procura adoradores. Ele fala adoradores? Ele fala verdadeiros adoradores. Por quê? Ele não fala adoradores somente. Porque adoradores, todos nós somos. Todo mundo é um adorador. A pergunta que eu faço, a pergunta que você deve se fazer é: quem eu estou adorando? Jesus mostra para aquela mulher quem ela estava adorando. Ele fala: você já teve 5 relacionamentos. Você está aí buscando saciar sua sede nos homens. Ele expõe para a mulher quem ela adora. E porque ela não adora ele, ela continua tendo sede. Não é mais aonde. Agora é quem e como. Veja bem, versículo 23. No entanto, está chegada a hora. E é de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. São esses os adoradores que o Pai procura. Quem você está adorando? Eu preparei um slide. Bota no primeiro aí, Eliel, para mim, por favor. Ah, bonito, né, irmãos? A arte está ficando cada vez melhor, né? Estou me esforçando bastante. Esse aí, vamos dizer que é o nosso sistema solar. A gente sabe, quem lembra lá da escola, com certeza você aprendeu isso, os planetas eles rodam ao redor do Sol. O único que tem energia para emanar calor e fazer todos orbitarem ao seu redor é o Sol. Esse é um exemplo que eu li no livro do John Piper. Recomendo você sempre ler o livro desse cara, desse irmão. Nesse sistema solar, já percebemos que todo mundo aí está recebendo energia, né, do Sol. Vá para o segundo slide, por favor. No segundo slide, a gente está vendo ali como se Jesus fosse o nosso Sol. E ao redor tem todas as questões das nossas vidas. O financeiro, o emocional, o sentimental, o romance, o familiar. São todas as questões que temos em nós. Jesus é o centro. E Jesus, ele alimenta todas as áreas da nossa vida. Só que nós temos o costume de achar que não precisa de Jesus estar no centro. O que você coloca no centro da sua adoração não é Jesus. E aí, o que aconteceu com a mulher? Quem ela colocou
no centro da vida dela? Uma dica, ela já teve 5. Marido, um romance. Está para o próximo slide. Ela coloca um romance no centro. Só que um romance no centro não tem energia para aquecer, não tem energia para fazer tudo ao seu redor funcionar e girar. Ele não consegue emanar energia própria para sustentar você. E talvez você, eu, coloque, em vez de romance, uma profissão, um trabalho, a família, o esposo, a esposa, o filho. Quem você está colocando ali no centro? Quem você está adorando? A pergunta não é se você é um adorador, é quem você está adorando, se você é um verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador, ele coloca Jesus no centro da sua vida. Veja, entenda bem, irmãos. Jesus não é uma namorada ciumenta. Jesus não é carente. Falar, tô carente, eu preciso. Gente, me adora aí para mim saber. Eu tenho um problema de identidade. Eu preciso saber que eu sou Deus e vocês precisam adorar para fazer isso. Ele não precisa de você. O que acontece é que Jesus está falando para ela o seguinte: eu sou a água viva. Qualquer coisa que você colocar no centro vai desmoronar. Qualquer coisa que você coloca no centro da sua vida não tem poder, não tem vida própria para sustentar você. Jesus não pede adoração para você. Deus não exige adoração para você porque é bom para ele. Ele pede porque é bom para você. Ele exigir que você adore ele é um ato de amor por você. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua família. Ele quer salvar as suas finanças. Ele quer salvar a sua profissão. Ele quer, irmãos. Ele não quer que você tenha uma vida desgraçada. Ele quer salvar você, seja da dor que você sente, da culpa que carrega. E ele fala, me coloque no centro. Porque eu sou a fonte de água viva. Eu vou sustentar você. Qualquer coisa que você coloque no meu lugar vai te matar. Eu quero salvar você. Qualquer coisa que você coloque no meu lugar vai matar você. Adorar a Deus salva nós mesmos. Adorar a Deus não é um favor, não é um serviço que fazemos para Ele. Adorar a Deus, estamos fazendo para nós mesmos. Quando você entende que, quando você adora a Deus, coloca Ele no centro da sua vida, irmãos, Ele sustenta tudo em você. Eu estava conversando lá embaixo agora com o Vinícius, e aí ele estava falando lá, conversando um pouco, e eu falando assim, cara, uma passagem que muitos usaram para oferta e hoje quase ninguém usa, porque quase todo mundo agora já teve entendimento dessa passagem, é que cuide do reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então falavam isso porque se você cuidar do reino de Deus, se você trabalhar e servir muito, você dar todo o seu dinheiro, você cuidar do reino de Deus, não vai te faltar nada. Ele fala todas as coisas, é todas as coisas, não, é todas estas coisas. Que coisas? Você vai ler alguns versículos atrás e ele está falando, não, cara, não vai faltar o que comer, não vai te faltar o que vestir, não vai te faltar onde morar. Cuide do meu reino e eu cuido do seu. Cuide do meu reino, eu vou cuidar de você. Só que a nossa falta de fé faz o quê? Eu vou cuidar do meu reino. O que me sobrar, que o meu reino é o quê? Não sei. Qual é dos seus planetas ali que você está colocando ali no centro? Que você acha que vai sustentar você? Vou cuidar do meu reino. Porque não tenho fé.
É igual eu falei pro Vinícius. Se o Elon Musk chegar aqui para você, o homem mais rico do mundo, e falar assim, Vinícius, eu te dou tudo que tenho na minha conta e você me dá tudo que tem na sua conta. Se ele falar isso para você, você pensa duas vezes? Não, porque você tem fé nele, no que ele tem na conta dele. Mas você não tem fé no que Deus tem para você. E por isso você prioriza as suas coisas do que as coisas dele. Se você tivesse convicção de cuidar do reino dele, mano, olha só, você está fazendo uma troca com ele. Eu cuido do seu, você cuida do meu. Quem você acha que vai cuidar melhor? Tu está preocupado com o quê, meu irmão? Deus. Deus falou que não vai te faltar nada. Ele vai cuidar de você. Não foi o pastor Luiz, não. Não foi um amigo, não foi seu patrão que te prometeu. Irmão, não existe estabilidade. Estabilidade é uma mentira. Não existe nada estável nesse mundo. Não existe ninguém e nada que consiga permanecer para a eternidade. A única pessoa eterna é Jeová. Ele é estável, ele fala e cumpre. Ele não mente, não volta atrás, não cai, não falha, não vacila. Ele é sustentável, autossustentável. Ele não vacila. Mas você, eu, insistimos em colocar a nossa confiança em nós ou em coisas que daqui a alguns anos nem vão existir mais. Mas aquilo que é eterno, a gente não tem fé. Aquilo que é eterno, nós vemos como uma coisa abstrata. Daqui a 100 anos, essa água, essa garrafa aqui, é concreta? Isso aqui é concreto. Estou pegando. É algo concreto, não é? Aí você olha, isso aqui é concreto. O Espírito Santo é abstrato. Mas daqui a 1 bilhão de anos, essa garrafa vai existir? Mas o Espírito Santo. Então, o que é concreto e abstrato? O que é de verdade que vai durar para sempre? A gente está investindo em coisas terrenas, em coisas abstratas, se preocupando com coisas que, meu irmão, daqui a pouco vai resolver. A gente perde o nosso sono, a gente deposita a nossa confiança, se preocupa, corre atrás daquilo, e aquilo vai virar pó. Mas o reino de Deus vai durar toda a eternidade, e você vai colher esses frutos para sempre. Você vai viver para sempre, irmão. É igual pegar. Vou pegar aqui um exemplo. Esse microfone aqui, esse cabo. Esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, coloque que essa ponta aqui é a sua vida. Amém? É o tempo que você tem de vida. E aí você decide depositar todas as suas energias, sua fé, a sua dedicação, a sua excelência no que faz, no seu patrão, porque ele pode aumentar a sua hora de trabalho, dar $1 a mais, nas coisas que você almeja. Não é ilícito, irmãos, almejar essas coisas e querer trabalhar para isso, tá bom? Não é ilícito, não é pecado. Mas você deposita tudo aqui. Esse é seu tempo na Terra. E aqui que você investe tudo. Mas aqui é a sua eternidade, ó. Sabe? Aqui é a sua eternidade. Você esquece. Porque vocês acham que morrer é lucro. E viver é Cristo. Porque os apóstolos entenderam isso. Eles entenderam isso. Morrer. Todo mundo quer estar perto de Jesus, né? Mas ninguém quer morrer, né? Os apóstolos desejavam a morte. Desejavam, irmãos. Mas antes ele cumpriu uma missão de cuidar do reino de Deus.
Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Porque eles davam com alegria. Porque eles entenderam que receberam, o quanto foram perdoados. E queriam depositar, gastar toda essa energia na eternidade. Deus quer exclusividade na sua vida. Ele não é carente. Ele quer salvar você. Ele exige adoração por amor. Ele exige adoração para nos salvar. Se ele estiver no centro da sua vida, irmãos, tudo se ajusta. Não tenha dúvida. Pode estar caindo ali, você está no meio do furacão, do tornado. Aí você vai entender o que é a paz que excede todo entendimento. Só vive um milagre quem está passando pelo perrengue, irmão. Quer um milagre? Quem está passando pelo perrengue. Às vezes é melhor não esperar o milagre. Coloca Jesus no centro da sua vida. O que você... Luiz, como que eu identifico que eu não estou colocando Deus na minha vida como centro? Identifica primeiro aquilo que tira a tua alegria. Que falta e tira a sua alegria. Ou que está faltando e que tira a sua alegria. É isso que talvez seja o centro. Sabe, não estou falando que você não pode ficar triste. Estou dizendo que tira a sua alegria. Porque felicidade é um estado de espírito. Ela é condicionada. Agora, a alegria, ela é do Espírito Santo. E o Espírito Santo é constante. O que tira a sua alegria? É o que está no centro. O que falta, o que você não tem, que tira a sua paz? Sabe? É quando o pagamento cai, aí você, opa, o pagamento caiu. Que bênção. Tô rico. Mulher, quer comer aonde? Vamos fazer um churrasco. Mas quando tá acabando ali o dinheiro, tirou minha paz. Que falta de sexo, de passear, de viajar, de um carro, tira sua alegria. Então essas coisas que estão tentando fazer tudo orbitar na sua volta. E eu vou te falar, vai cair tudo. Vai te matar. A resposta é o que estamos adorando, irmãos. Segundo ponto. Como devemos adorar? Jesus fala, não é mais em Jerusalém Church, em Monte Sião Church. Não é mais. A adoração, ela é interna. Ela não pode ser mecânica. Não é um ritual, um calendário. Irmãos, eu amo quando vou à igreja, e para mim, um dos momentos que eu mais gosto é o momento da palavra. Eu adoro o momento da palavra. Adoro não, eu gosto. Adorar só Deus. Eu gosto do momento da palavra. Mas adoração é quando o ministério de louvor hoje aqui estava fazendo. Para Deus, esse aqui é o culto. Porque nesse momento que ele está sentado assistindo. E se você tem ele no centro, olha, irmãos, imagine Deus aqui sentado na frente, com você colocando ele no centro, ele dizendo, eu aprovo. Eu me agrado. É isso que acontece. É isso que expressamos quando estamos aqui adorando. É o momento mais importante, irmãos. Isso é realmente adoração também. Porque a gente tem trago muito a ênfase de realmente adorar com estilo de vida, estar na rua, mas dobrar o seu joelho, irmãos, é tão importante. Porque isso coloca ele no centro. E você está mostrando para ele quem é o teu centro. Isso expressa a sua fé. Irmão, é coisa de doido você dobrar o seu joelho e começar a falar com alguém que não está ali. Só faz isso quem crê. Só faz isso quem tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem expressado sua fé? Porque se você não expressa a fé, não agrada a Deus. Jesus fala que ele procura adoração, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses o Pai procura.
em verdade. O que é adorar em verdade? Porque a gente fala adorar em espírito em verdade. Amém, glória a Deus, eu vou adorar a Deus em espírito em verdade. Você sabe o que é adorar em espírito em verdade? Em verdade. O que é em verdade? Você conhece o Deus que adora? Você tem palavras para adorar a Ele? Você conhece o Deus que você adora? Você sabe do que chamar Ele quando você adora Ele, quando você vai orar? Você sabe que Deus é eterno, que é imutável, que é infinito, onipotente, onisciente, soberano, que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho. Você sabe que Ele é isso? Que Ele é a paz que excede todo entendimento e que Ele é Pai. Você adora Ele em verdade, você sabe como chamar Deus. Você sabe que palavras, você sabe que da boca dele saem as estrelas. O seu conhecimento sobre Deus é o combustível para adorar a Deus. Porque quanto mais você conhece da natureza de Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você fica apaixonado por Ele. Mais você fica grato por Ele. E mais você queima por Ele. E mais você quer compartilhar Ele. Adorar em Deus em espírito. Com as nossas emoções. Já bem, esse em espírito é o espírito do homem. Não está falando do Espírito Santo. Espírito com E minúsculo. Adorar em Deus em espírito. Com as suas emoções. Mateus 15:8 fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, suas emoções, os seus sentimentos estão longe de mim. E vão me adorar. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Você tem emoção? Você deseja o Senhor? Sabe, uma vez eu vi uma pessoa falando de um diálogo, de uma pessoa que foi conversar com um pastor, e ele falou assim, a mulher reclamando do marido, e ele falou, pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Aqui. Não aguento mais a minha esposa, pastor. Ela só reclama. Ela reclama que eu não vou no mercado com ela. Ela fica falando que eu não vou no mercado com ela, fica reclamando. Eu falo, tá bom, vamos no mercado. Aí ela fala assim, não, ele vai no mercado comigo. Ela fala, viu? Essa mulher é doida. Eu vou no mercado com ela e ela continua reclamando. Ela, não, você vai no mercado comigo. Eu não quero que você vá no mercado comigo. Eu não quero que você vá. Ele tá vendo, doida? Acabou de falar aqui. Ele fala, não, eu não quero que você vá. Eu quero que você queira ir comigo no mercado. Deus, ele quer a sua alegria. Ele não quer que você ore. Ele quer que você queira orar. Ele não quer que você venha na igreja, ele quer que você deseje vir na igreja. Ele não quer que você abra a Bíblia para ler, ele quer que você queira isso. Deseje ele. Tenha alegria na presença dele. Tenha alegria em fazer algo para ele. Porque se você vier aqui para o ensaio na sexta-feira, às 8 horas da noite, para agradar o pastor, porque você gosta de tocar, você está colocando outra coisa no centro, aquilo vai cair. Você tem que desejar isso. Ter alegria nisso. Ele quer a sua satisfação. Ele quer que você tenha satisfação nele. Sabe? Eu nunca compartilhei isso.
Eu, quando me converti, eu fiquei muito sedento por Jesus. Mergulhei na palavra, orava. Eu tinha até uma plaquinha que eu botava no meu quarto, para minha mãe não me atrapalhar quando estava orando. Eu botava a plaquinha assim: estou orando, não me atrapalhe, nem se for o presidente do país. Eu botava essa plaquinha e botava para orar. Estava falando com Deus, meu irmão. Não queria se incomodar. Ninguém era mais importante. Não tinha nenhuma conversa mais importante para mim ter. Às vezes a gente vai orar e a nossa falta de fé, estamos orando, o celular toca, você já para olhar. Passa um barulho, você esquece que está orando. Você esquece que está orando. Você para. Você esquece que está falando com o seu Deus. E você para. Se a gente conversando com um amigo é falta de educação, você parar para olhar um celular no meio de uma conversa, imagine com Deus. E você se distrai. Você tem certeza, você tem adora em verdade. Você tem prazer em estar com o Senhor. Ele fala: quem beber desta água terá sede. Ele está falando das coisas terrenas, mas que beber da minha água nunca mais terá sede. Beba de mim. Se alimente dele. Porque quando você se alimentar dele, irmão, vai jorrar rios de água viva dentro de você. E aí você vai inspirar Deus. E você vai expirar Deus. Inspira e expira. Quando eu me converti, eu estava andando uma vez na rua. Eu encontrei um amigo meu de infância. E aí, eu estava andando, pá. Era magrinho, estava andando. E aí esse meu colega me encontrou. Falou: cara, tu sumiu. O que aconteceu? Porque, meu irmão, todo dia eu fumava maconha, todo dia. E tinha época, eu tinha patrocínio onde eu trabalhava, numa boate. Eu tinha ingresso todo dia de graça. Eu ganhava 5, 6 ingressos todo dia, eu podia levar meus amigos. Então tinha semana, irmãos, que todo dia eu estava na boate. Eu, às vezes, saía do trabalho, ia em casa, tomava um banho, descansava um pouquinho, pum, ia para a boate. Da boate eu ia para o trabalho. Todo dia, irmãos. Eu levava meus amigos, como eu tinha os ingressos, eu falava: ó, a entrada é comigo, mas a bebida é com vocês. Não quero pagar a bebida, não. Quase todo dia, irmão. Tinha semana que era todo dia. E aí eu sumi. Eu sumi. E aí ele me encontrou. Eu, pô, cara, tu sumiu? Aí eu olhei bem nos olhos dele. Falei: cara, conheci Jesus. Eu só falei isso. Conheci Jesus. E eu lembro da maneira que ele me olhou, sabe? Ele me olhou assim. Pô, legal, cara. Legal. Eu falei: cara, conheci Jesus. E segui meu caminho, segui o dele. E ele se converteu. Ele se converteu. Numa troca de olhares, irmãos. Porque quando ele olhou nos meus olhos, irmão, ele viu Jesus. Sedento, irmãos. Sabe o que ele viu? Satisfação. Ele viu satisfação em mim. Tenha satisfação no Senhor. Porque aquilo que eu botava para matar minha sede, de ir para boate, sair com mulheres, de usar drogas, eu não precisava mais disso. A minha sede foi matada. E ele viu nos meus olhos que eu não tinha mais sede. Porque jorrava rio de água viva em mim. E ele falou: eu quero isso aí. Eu quero a satisfação que ele tem. Sabe quando as pessoas vão começar a se converter na sua vida? Quando ela ver a satisfação que você tem em Jesus. Não é você falar bonito, não é você ser legal, bonzinho. É você ter satisfação em Cristo. É quando você está lá
na bad, sabe? Passando por um perrengue. E inspirar. E expirar, Jesus. Pode me faltar tudo, mas Ele não me falta. Davi entendeu isso quando falou: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Não é nada me faltará não, irmãos. De todas as coisas não vai faltar. Ele está dizendo: pode me faltar tudo. O Senhor não me falta. Ele quer o seu querer. Não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Devemos queimar. Quando as pessoas veem alegria na sua vida, elas entendem que essa alegria é Jesus. Vamos ficar de pé. Elas conseguem ver você se deliciar em Jesus. Vamos inspirar Jesus, irmãos. Vamos expressar Jesus. Vamos nos deliciar. Vamos colocar Ele no centro da nossa vida para aquecer todas as áreas da nossa vida. Ele deseja você. Deseje de volta, irmãos. Ele vai te desejar mais e você vai desejar mais de volta. É uma troca de sentimentos, emoções. É uma troca de espírito e em verdade. Jesus, eu